Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Jardim Anacleto. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, onde nós falamos sobre cosmovisão bíblica, sobre cultura, sobre ciência, tecnologia, política e todas as esferas onde um cristão, um jovem cristão, uma jovem cristã deve atuar, ok? Nós falamos nos últimos episódios a respeito de cultura, como se comportar nessa cultura, o que Deus espera de nós nessa cultura, como que a nossa identidade ela é ameaçada pela cultura. Mas hoje eu queria falar com você sobre algo que talvez seja um pouco diferente, mas eu queria falar com você sobre a cultura pop. É exatamente isso, pop. Quando a gente fala sobre pop, sobre pop stars, você imagina em gente muito famosa, gente que é muito importante, gente que é relevante. A gente está falando de uma geração, ok, que cresceu não assistindo mais TV Globinho, não assistindo X-Men Evolution, não assistindo mais Power Rangers. A gente está falando de uma geração que cresceu vendo conteúdo adulto. As nossas crianças de hoje, elas não assistem mais desenhos, mas elas assistem influencers, youtubers, ok? Podcasters também, como nós que estamos aqui. Então, sim, a nossa cultura é uma cultura que valoriza demais o popstar. E faz sentido, são pessoas que estão aparecendo todos os dias ali e até então são ou não são relevantes. Mas nós valorizamos e nós damos ênfase para alguém que é famoso, não é verdade? Quem aqui nunca passou por um famoso e não quis tirar foto? Talvez você nem conhece direito a pessoa, mas você sabe que ele é famoso, alguém disse que ele é famoso e você tirou aquela foto, ok? Isso acontece porque nós temos o hábito de nos impressionar com pessoas que são relevantes, nós temos o hábito de amar pessoas que aparecem frequentemente nas nossas redes sociais ou nos nossos canais de televisão e plataformas de streaming. Só que quando a gente fala de cultura pop, eu quero trabalhar com você um conceito que a administração, isso mesmo, a administração, graduação de administração, trabalha, porque eles também trabalham com pop. Só que o pop para eles é procedimento operacional padrão, ok? Então a sigla pop na administração é procedimento operacional padrão. E quando nós falamos de uma cosmovisão cristã, existe para nós também um procedimento operacional padrão que o cristão ele deve realizar. Faz sentido o que eu estou falando? Então olha só, Lucas no capítulo 9, versículo 43 diz o seguinte: e todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus, estando todos maravilhados com tudo o que Jesus fazia. Ele disse a seus discípulos: ouçam atentamente o que eu vou dizer. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Jesus Cristo facilmente é um dos homens mais simples que passou na Terra, mas ao mesmo tempo mais extraordinário. Você vai pegar um homem que ele vem de origem humilde, de uma cidade humilde, de um povo humilde, ok? Ele não tinha qualquer beleza ou formosura para atrair, é assim que o profeta Isaías declara em Isaías 53, mas quando a gente olha para a história de Jesus, ela até que se assemelha um pouco com os nossos famosos, sabe? Aquele famoso, aquele cara que era pobre, que vinha de uma cidade humilde, e ele vai para a cidade grande tentando conseguir sucesso. Jesus tem mais ou menos a mesma pegada, só que o sentido dele agora não é ter sucesso, mas o sentido dele aqui é glorificar a Deus e é realizar o princípio e o propósito de Deus para a vida dele. Faz sentido o que eu estou falando? Então, quando a gente fala de um procedimento operacional padrão, Cristo Jesus é o nosso modelo. Cristo Jesus é aquele que é o padrão para que nós pudéssemos medir a nossa vida. Faz sentido o que eu estou falando? Só que existe uma grande diferença entre eu ser uma multidão que escuta Jesus, ok? E eu ser o discípulo que ouve a Jesus. Então, no meio dessa cultura pop, todo mundo quer receber, todo mundo quer aprender, todo mundo quer assistir, todo mundo quer ver, todo mundo quer provar. Ei, todo mundo quer provar aquilo que você tem de especial. Nós somos uma geração que tem o costume de fazer fast foods. Então nós gostamos de alimento rápido. Tudo aquilo que demanda um pouco mais de tempo se torna cansativo. Até por isso que nós temos vídeos de poucos minutos. Porque mais tempo significa menos gente assistindo.
A gente não consegue ficar preso muito tempo a respeito disso. Existe um livro que fala sobre a geração Z, ser a geração mais ansiosa da história, ok? A minha geração e a geração que vem após mim são as gerações mais ansiosas da história, porque elas não conseguem parar para escutar e para aprender, mas principalmente elas não conseguem parar para servir. E servir envolve tempo. Servir envolve desgaste, envolve trabalho. Nós não gostamos de nos desgastar. Então, uma multidão é aquela que chega para Jesus e grita: olha, Senhor, eu quero que você me cure, por favor, me cura. Como aquele cego: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ok? A geração que só gosta de ser multidão, de ser grande número, é aquela que grita: Senhor, me liberta. Olha, eu estou possesso por demônios. Me liberta. Sabe, alivia. Eu estou sobrecarregado. Sabe, tipo assim, Senhor Jesus, minha vibe não tá legal. Essa é a geração de multidões. É a geração que apenas quer participar de um número e de um movimento. Ou eles perguntam o seguinte: Senhor Jesus, o que é que o Senhor pode fazer por mim hoje? Essa é a geração da multidão. É uma geração que ela tem como procedimento padrão pedir a Deus: Senhor, faz alguma coisa diferente. Senhor, me liberta, me cura, me salva, me transforma, Senhor Jesus. Só que a geração que é discípulo de Jesus, que aprende de Jesus como agir de maneira padronizada, de maneira igual a Ele, não pergunta: Senhor, o que você pode fazer por mim hoje? Mas pergunta: Senhor, como eu posso te servir hoje? E essa é a grande questão. A cultura pop nos ensina que nós somos uma geração que adora grandes artistas e que é servido por boas músicas, por bons shows de stand-up, por boas comédias, por bons filmes. Mas uma geração ou uma cultura de discípulos é aquela que pergunta: Senhor, como eu posso servir hoje? E esse é o grande ponto. Hoje, a popularidade de Jesus, talvez ela não seria muito efetiva, porque era uma geração que apenas queria obter, mas Jesus não queria que nós fôssemos retentores de bênçãos, mas que nós fôssemos proclamadores de bênçãos. C.S. Lewis vai dizer que eu e você, nós não somos cisternas para recolher as bênçãos do Senhor, mas nós somos como canais que apenas passam tudo aquilo que o Senhor tem nos integrado. E aí, quando eu sou uma geração de multidão, eu sou uma geração que não adora, mas uma geração também que quer ser adorado. Quando você pega ali Jimi Hendrix, por exemplo, ou Heath Ledger, o famoso ator de Coringa, ou você pega tantos outros famosos, eles chegaram a um nível que eles não aguentaram o preço de ser adorados, que a única coisa que eles conseguiram fazer foi desistir deles mesmos. E aí existe um conselho, cara, muito importante, porque você que é discípulo de Jesus, você é alguém que foi chamado para liderar essa geração, para liderar uma nação. E é o seguinte: quando um líder pensa que ele é Deus, a sua equipe inteira perde a fé. Vou repetir para você. Quando um líder pensa que ele é Deus, a equipe inteira dele perde a fé. Uma geração de discípulos, ela tem Deus como seu mestre. E por ter Deus como seu mestre, é uma geração que clama: Senhor, fica comigo. Se for possível passar o cálice, passe, mas se não, eu assumo a responsabilidade. Uma geração de multidões, ela não quer ser responsável por ninguém. É por isso que nós temos tantos pais de pet do que pais de crianças de verdade. Porque nós somos uma geração que se acha Deus. E quando eu me torno Deus, a minha crença e a minha fé se torna fraca. Porque a fé, ela é uma convicção, ok? Fé é a certeza daquilo que eu não estou vendo, mas a convicção de que eu receberei aquilo que eu espero. Você não consegue nem gerar convicção e nem gerar certeza, porque você também é digno de falha. Então o segredo da popularidade de Jesus não estava nele, mas estava no desejo dele revelar o Pai. E esse é o grande pulo do gato. Quer ser relevante no reino dos céus? Se preocupe em ser útil, mas não impressionante. Ok? Se você quer realmente ser
popular, se você quer realmente ser alguém que manifesta a glória de Deus, se preocupe em ser relevante, útil, mas não impressionante. É mais importante, ok, eu ter um grande propósito do que um grande tipo de popularidade. É mais importante eu saber o meu porquê do que o meu como. Quem tem qualquer porquê em Deus, suporta qualquer como. Quem tem um grande propósito em Deus, ele suporta qualquer tipo ou pico de popularidade. Pessoas que lidam com a fama, ok, que se acham deuses, quando a fama cai, elas entram em desespero e começam a fazer coisas que gastam ou que valem a sua alma. Um segredo para que eu e você vivamos uma vida que vale a pena em meio à cultura pop é focar naquilo que é atemporal, ou seja, a presença de Deus. Quer ser relevante? Foque naquilo que é eterno. Quer fazer planos? Foque naquilo que é eterno. Não foque naquilo que é para agora apenas. Cristo Jesus te ensina isso. Esse é o segredo da popularidade de Jesus. Era entender que a minha vida não termina aqui. E aí, esse é um dos desejos que eu tenho. É que quando Cristo voltar, ele encontre em mim uma igreja que trabalha. Ele encontre em mim uma igreja que serve. E o meu testemunho ele tem que ser esse. John Wesley, um grande pregador avivalista que escreveu mais de 40 mil sermões. Cara, é muita coisa. Ele foi muito famoso. Os seus textos, as suas pregações geravam cerca de $300 mil por ano. Ele poderia morrer bilionário. Quando um oficial chega até a casa dele, porque alguém disse que ele estava sonegando imposto de prata, chega até a casa dele e pergunta: olha, cadê a sua prata? O que você tem de valor aqui dentro? O que você está escondendo? E ele diz: eu tenho prata, sim, senhor. E aí eles foram revistar a casa. Quando abriram uma gaveta, acharam 2 talheres de prata. Essa era a prata que ele queria. Todo o valor que ele tinha não era para ele. Toda a fama que ele tinha não era para ele, mas era para o reino de Deus. Não estou mandando você ser pobre, mas estou mandando você gastar a sua vida naquilo que realmente importa. Jesus fala isso no Sermão da Montanha. Olha, felicidade, bem-aventurado não é aquele recurso que todo mundo almeja. Bem-aventurado não é eu ser famoso. Bem-aventurado ou feliz de verdade é saber que eu terminei a minha vida sendo mais parecido com Jesus. Quando John Wesley ele vai pregar em uma cidade, ele estranha e começa a orar: Senhor Jesus, eu acho que eu preciso ter um encontro com o Senhor, porque estou passando nessa cidade e ninguém me atacou agora. Ninguém veio me caluniar, ninguém veio fazer nada contra mim. Então uma pessoa pega e taca uma pedra na cabeça dele e ele fala: glória a Deus, porque o Senhor ainda está comigo. A pessoa que entende que toda popularidade, ok? Que todo o seu propósito de vida é manifestar a Deus, ela não se importa se ela acaba bem ou mal, mas se ela acaba sendo parecida com Jesus no final da sua vida. Então, esse é o grande segredo. Como que eu posso ser um cristão popstar? Simples. Siga o procedimento operacional padrão. Seja alguém que é semelhante com Jesus. E a cultura vai se render não a você, mas ao Espírito Santo, que também fez você se render. Baixe a guarda, deixe o Espírito Santo agir e veja o que vai acontecer. Faz sentido o que eu estou falando? Então pega esse vídeo, manda para alguém, cara, posta em algum lugar e diz o seguinte: ei, Jesus me deixou um padrão, Jesus me deixou uma régua, e é essa régua que eu vou usar. Eu vou glorificar a Cristo em todas as esferas que eu estiver. Fechou? Até o próximo episódio, fique com Deus, tchau, tchau.